Gente, eu prometi fazer stories sobre a questão da insônia e da ansiedade, mas eu achei que valia um IGTV. Porque quando a gente fala de insônia no burnout, as pessoas geralmente vão para dois caminhos. Ou vão para um caminho é ansiedade, ou vão para um caminho é um problema físico, porque no burnout o cortisol fica com a curva invertida. E na verdade, a insônia no burnout, ela pode e normalmente tem vários motivos. São vários problemas, várias condições, várias coisas que podem gerar a insônia, ansiedade e cortisol incluídos, mas não somente as duas coisas. E a gente precisa ficar muito atento a isso. Nessa semana eu tive coleta de exame de sangue com hora marcada. Eu tive 2 dias em que tinham pessoas aqui fazendo um serviço de polimento de piso aqui na minha casa com hora marcada. Um terceiro dia que eles precisavam vir buscar o equipamento que ficou aqui, tudo com hora marcada e tudo cedo. E agora que a parte da insônia, que estava ligada ao ciclo menstrual, à minha pré-menopausa, ela foi praticamente extirpada da minha vida. Lógico que uma noite ou outra, gente, é normal no processo de pré-menopausa, mesmo com esse começo de reposição hormonal. Mas estava sendo durante 15 dias, todos os meses, direto. E agora já é o segundo mês que é tipo uma noite que eu durmo menos ou uma noite que eu demoro um pouquinho mais, tá super sussa. Por conta disso, pôde ficar mais claro para mim, eu pude observar com mais clareza como funciona hoje a minha insônia causada por ansiedade. Porque assim, não adianta a gente se enganar. Todo mundo que chega num burnout está com um nível de ansiedade muito alto. E isso tem várias consequências no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa forma de pensar. E isso é uma das coisas que a gente precisa entender como funciona para poder resolver na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, quando eu estava trabalhando, eu tinha uma questão de insônia ligada à ansiedade muito fácil de ser percebida. Por quê? Porque eu deitava na cama e ficava pensando 1 milhão de coisas que eu precisava fazer, que eu precisava entregar, o que tinham falado, o que tinha acontecido, o que poderia acontecer. E aí eu ficava num nível de desespero mental que era mais fácil para mim levantar e ir trabalhar do que ficar lá tentando dormir, já que eu não conseguia. No começo do pós-treco, quando eu estava já com bastante fadiga, teve um mito que caiu para mim, porque eu tinha na minha cabeça que eu ficava pensando, preocupada e ansiosa com as coisas do trabalho por um problema do trabalho. E depois do treco que eu não estava trabalhando, eu percebi que não, que várias coisas me faziam ficar ansiosa e desencadeava esse processo de pensamentos obsessivos e acelerados o tempo inteiro. Essa insônia, essa ansiedade que causava essa insônia, eu consegui resolver. Começou então uma série de insônias, que eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre todos os tipos de insônia, e eu, o médico, o terapeuta, a gente foi resolvendo cada um desses motivos, e a minha insônia foi diminuindo cada vez mais. O que sobrou agora? Sobrou uma ansiedade que está ligada a algum medo específico. Por exemplo, nesses dias que eu falei aqui da semana, de exame, de obra em casa e tal, eu comecei a ficar preocupada, eu comecei a me ver preocupada, e isso já aconteceu outras vezes, é claro que eu tinha percebido, mas agora com clareza, de que eu fico com medo de não dormir o suficiente. Então, já sabendo que eu tenho um problema de insônia e ainda não tendo processado que esse problema de insônia está praticamente resolvido, eu fico com medo de não dormir o suficiente e ter que passar o dia seguinte fazendo o que eu preciso fazer com hora, na base do sofrimento, porque eu não descansei. E eu percebi também que às vezes eu fico ansiosa quando vai ter alguma coisa que eu preciso fazer durante o dia que possa gerar fadiga. Ou seja, o meu problema é o medo da fadiga. A fadiga, eu já tenho bastante limitações por conta da fadiga, dos sintomas que eu ainda não resolvi do burnout e tal. Mas quando eu tenho uma crise de fadiga, a minha limitação fica muito maior, porque daí eu quase não posso fazer nada, eu fico no sofá, tipo, 3 dias até o corpo se recuperar. E esse é um grande trauma para mim, o trauma da fadiga, porque eu cheguei a ficar, como vocês sabem, sem conseguir dar 5 passos, eu mal ficava em pé. Então isso
gerou um trauma para mim. A questão da insônia também. Quando eu tinha uma insônia que ninguém entendia o que era e eu não conseguia dormir nenhuma noite, ficava muitas noites em seguida, durante 3 anos, causando uma fadiga ainda maior, isso também virou um trauma para mim. Então, quando as pessoas generalizam, é ansiedade, ou você não dorme porque você fica preocupada porque não vai dormir, generalização não funciona no burnout. Então, eu fui tirando cada motivo de insônia e cheguei agora nesse que eu preciso focar. Quando eu tenho medo de ficar com fadiga e eu acabo ficando tão preocupada com isso que eu fico ansiosa e aí eu não durmo e aí no dia seguinte eu estou do jeito que eu tenho medo de ficar. Eu já fiz um vídeo sobre isso, nós temos medo do que já está acontecendo, sempre. E outra coisa que eu aprendi recentemente é que fé e medo só existem dentro da nossa cabeça. Então, o que eu posso fazer para resolver essa questão da insônia? É óbvio que eu levei essa questão para terapia, para o EFT, nós estamos falando sobre isso, mas o que eu posso fazer no meu dia a dia e que eu recomendo a quem estiver passando por isso, porque eu vi que muita gente respondeu para mim que também tem esse problema de ficar preocupado se vai dormir ou vai ficar preocupado com algum evento ou se vai acordar no horário ou se vai dar conta e aí acaba não dormindo. A solução para isso não é fácil nem rápida, é praticar a presença. E eu já tinha falado disso dos stories também, é nível 8 do CREO, porque nós estamos acostumados a um modo de pensar, e nós, pessoas, seres humanos, não quem teve burnout, a um modo de pensar em que a gente está sempre no passado ou sempre no futuro. Ou a gente está fantasiando como alguma coisa deveria ter sido, ou a gente está ruminando alguma coisa que já aconteceu, ou a gente está preocupado com alguma coisa que pode acontecer, e a gente acaba não ficando no momento presente. Esse ficar no momento presente é o que resolve essa insônia que causa, essa ansiedade que causa até insônia, como nessas questões específicas, por exemplo, da gente ficar preocupada com algum evento e essa preocupação levar a gente a performar a situação que a gente tem medo que aconteça. No meu caso, ficar com fadiga. Praticar a presença nada mais é do que a gente treinar mindfulness. É estar no momento presente, é estar agora, focado no agora, no que está acontecendo com você agora, sem se começar a devanear, nem indo para o futuro, nem vindo para o passado. Geralmente, quando a gente fala, eu entendi, então eu vou treinar mindfulness, vou fazer meditação, vem uma frustração da gente começar a perceber que a evolução não é tão rápida quanto a gente imaginou, quanto a gente gostaria que fosse, porque não é muito fácil, a gente está lutando contra tudo o que a gente ensinou nosso corpo e nossa mente a fazer desde que a gente nasceu até ontem. E aí quando a gente começa a mudar hoje, tentar mudar hoje um comportamento, um padrão de pensamento, é óbvio que vai ter uma resistência de todos os lados. Então, se você começar a fazer isso, começar a desanimar, falar, eu não consigo, não é pra mim, ou não tá adiantando, lembra que a gente vai primeiro passar do insuportável pro tolerável. Vai demorar um tempo. Quando a gente chegar no tolerável, nós vamos conseguir passar do tolerável pro, favorável. Do insuportável pro lamentável, do lamentável pro tolerável, do tolerável pro favorável, do favorável pro aceitável. É um processo longo. E eu sei que às vezes dá vontade de desistir, porque a gente vê o trabalho que dá e a gente talvez não se sente capaz de fazer isso, mas siga com o treinamento. Quebra essa resistência, porque senão a gente vai sempre ficar refém de alguma coisa que vai causar uma ansiedade, que vai gerar um sintoma. Quando a gente vai encher um balão, uma bexiga, quando a gente vai dar a primeira vez que a gente vai encher, que a gente vai dar o primeiro sopro, a resistência daquela borracha é muito grande. A gente precisa de força para conseguir fazer com que ela se expanda. Uma vez que ela se expandiu, todas as vezes que você for reencher essa bola, essa bexiga, ela vai estar mais molinha, você vai ter muito mais facilidade. É isso que acontece no nosso corpo.
Quando a gente começa a tentar mudar nosso padrão de pensamento e treinar mindfulness e qualquer coisa desse tipo, fazer meditação, a gente precisa de um pouco mais de força, porque a resistência do corpo é muito grande. Mas uma vez que você consegue quebrar essa resistência, e é geralmente nessa hora que a gente fala, é muito difícil, não é pra mim, vou desistir. Não desiste, você já fez o mais difícil, já quebrou a resistência. A partir daí, a cada dia vai ficar mais fácil. E é a única forma da gente não ter essa insônia de preocupação, de ruminação, de coisas que fazem com que a gente volte à nossa zona de conforto, ao nosso velho hábito de ficar no e se, mas e se acontecer tal coisa, e se eu tivesse falado tal coisa. E não deixe as pessoas generalizarem a sua insônia e nem a sua ansiedade. Porque quando as pessoas falam assim, é ansiedade, elas partem de um pressuposto que toda ansiedade é igual, que não existe gatilho, que não existe especificidade, que não existe motivo. Mas existe, e a gente só consegue acabar totalmente com a insônia do burnout na hora em que a gente vai deschavando cada um dos motivos e resolvendo cada um deles. Ora com a terapia, ora com o médico, ora com a gente mesmo. Então não generaliza a insônia, ela nem sempre é cortisol, ela nem sempre é ansiedade. Não generaliza a ansiedade, ela nem sempre é a mesma coisa para todo mundo. Conforme a gente vai entendendo, a gente vai resolvendo. A gente só consegue resolver problema quando a gente entende que problema é esse. Vídeo confuso, não fiz roteiro, falei o que veio à cabeça, mas nessa semana eu tô focada nesse aprendizado da presença, porque eu entendi claramente que é isso que falta para eu resolver minha insônia de uma vez por todas. Eu consigo perceber hoje claramente quando a insônia tem a ver com a ansiedade e quando não tem, apesar de vários médicos não acreditarem em mim. Então não generaliza e não desiste. Tem um porquê da gente estar passando por isso. A gente precisa aprender algumas coisas. E quanto mais cedo a gente aceitar e trabalhar a nosso favor sobre isso, melhor pra gente. Então vamos ficar atento para quebrar sempre a nossa resistência de generalização e de mudança.